economista e milita na área ambiental há mais de 30 anos. A nossa entrevista de hoje é com Sérgio Besserman. Sérgio, muito obrigado por nos receber aqui. Por que você escolheu economia e por que esse enfoque sempre ligado à história? Bom, primeiro eu que agradeço a oportunidade. Eu não escolhi economia fácil, não. Primeiro eu escolhi engenharia. Eu cursei um pedaço da engenharia, ia muito bem em cálculo e física, que é o que geralmente derruba o pessoal, mas a minha incompetência em desenho geométrico, geometria e descritiva, etc., me fez. Aí eu fui para História, na PUC, e teria feito História, mas anos 80 o horizonte de quem fazia História do ponto de vista do mercado de trabalho era muito limitado, você teria que fazer carreira acadêmica. E Economia oferecia um leque de oportunidades maior. Você poderia trabalhar no mercado, poderia trabalhar no setor público, poderia fazer a carreira acadêmica e História Econômica. E, especificamente na PUC havia um grupo de professores de História Econômica, até hoje, são os meus mestres, foram os orientadores da minha dissertação, Winston Fritz, Marcelo de Paiva Abreu, dos Correia do Lago. Então eu acabei fazendo Economia, mas não foi uma escolha simples, não, fiquei pulando de um lado para o outro. Mas para ser um bom economista é preciso entender de história? Os economistas, como a gente vive numa economia de mercado e como o centro das coisas é os negócios funcionarem, os economistas passaram a ter um papel muito importante de assessoramento de mercado financeiro e acabaram se convencendo um pouco que faziam uma ciência diferente, técnica, mais próxima da engenharia, mais capaz de previsões, que é o que distingue uma ciência dura de uma ciência das humanidades, como a economia de fato é. Isso caiu recentemente e até há poucas semanas atrás, um paper foi definitivo sobre isso, porque ele pegou as previsões dos economistas das últimas décadas e elas não acertam nem um pouquinho mais do que a previsão de qualquer um. Então, ciência econômica é uma ciência para tentar entender a realidade, que é histórica. E aí, sim, estudar história, estudar muitas coisas, mas estudar história é uma condição para ser um bom economista. Qual deve ser o papel do Estado pós-crise de 2008? A discussão sobre o papel do Estado é uma das coisas em que a sociedade brasileira, por razões muito compreensíveis, se atrasou um pouco. O mundo do passado, do século XX, dividia direita e esquerda por alguns fatores, um dos quais era esse. Seria de esquerda, ou progressista, quem fosse mais estatizante, ou defendesse um papel maior do Estado na política industrial, na política econômica, na política social. E seria mais liberal, não no sentido norte-americano, mas no nosso sentido, e mais de direita quem fosse mais privatista, quisesse privatizar. Esse mundo no século XXI, no mundo pós-Obama, não faz nenhum sentido, só resta esse tipo de discussão em países que ainda estão perdidos fora da realidade. A discussão é onde Estado e onde setor privado e qual a melhor forma de gerar sinergias, resultados, transformações na combinação entre Estado e setor privado. Se você me disser a segurança pública passa a ser do setor privado, eu vou emigrar, eu sei onde isso vai terminar. Se você me disser o Estado vai voltar a ter companhias elétricas, siderurgias, eu vou emigrar, porque eu também sei onde esse negócio vai terminar, eu e todo mundo hoje em dia sabe. Agora, como trabalhar para que a sociedade seja mais capaz de ser eficiente do que já está claro e de transformar-se no que ainda não está claro, uma combinação entre Estado e setor privado, esse é um dos grandes desafios do século XXI. E no caso do Brasil, um país patrimonialista, onde ricos e pobres esperam mais do Estado, não se colocam tanto a questão dos seus deveres frente ao Estado, mas se colocam o tempo todo a questão dos seus direitos e de como se apropriar de recursos do Estado. Claro que os pobres têm mais direito a isso, mas todos pensam dessa maneira, porque nós somos patrimonialistas, é ainda mais importante a gente avançar e abandonar essa ideia. E como é que fica a questão social? Pois a população de baixa renda que mais depende do Estado, por exemplo, na educação, nas escolas públicas, nos hospitais, como é que a gente
pesa, equaliza aí essa equação? Um dos papéis do Estado, fundamental, é trabalhar pela equidade. Exatamente como, aí é uma discussão. Se há um vínculo direto, por exemplo, Bolsa Família ou políticas de transferência de renda, são extremamente úteis no combate à extrema pobreza, então é papel do Estado fazê-los. São mais ou menos úteis no combate à pobreza em geral, então o Estado já tem que saber melhor o que está fazendo. E não tem papel relevante nenhum no longo prazo no combate à desigualdade, que é uma outra coisa. Você transfere renda e a não ser que você vá transferindo mais renda, mais renda, mais renda, mais renda, e isso é impossível, o Estado quebra, você não combate a desigualdade. Você combate a desigualdade distribuindo ativos. No passado se discutia distribuir terra, distribuir fábrica. Hoje, distribuir conhecimento. Esse é o maior ativo? Esse é o maior ativo de todos. E nós, no Brasil, não estamos bem nisso. E a questão não é o fato da educação pública ser uma educação de baixa qualidade. Esse é um dos aspectos. Muito recentemente, só há 3 anos, o único teste internacional educacional que existe, que chama-se PISA, permitiu fazer o corte da estatística do resultado pela renda. E aí uma coisa que nós já sabíamos, infelizmente, dos 64 países que fazem o PISA, o Brasil em matemática, português e ciências tira os últimos lugares, não o último lugar, mas está por baixo para um país que não é um país pobre mais, não é um país rico, mas não é um país pobre, um país injusto, um país desigual, mas não é um país pobre. Mesmo não sendo um país pobre, a gente tira ali nos últimos lugares, em português, em matemática, em ciência. E muita gente colocava isso numa questão desse tipo. Bom, a população pobre não tem acesso a uma educação de qualidade e é isso que justifica esse resultado. Agora, nós podemos cortar o PISA pela renda. E aí revelou-se o seguinte, quando você compara o Brasil com os outros países, aparece esse resultado que a gente falou, a gente fica nos últimos lugares. Quando você compara a elite do Brasil com a elite dos outros países, a diferença aumenta. A diferença entre a elite brasileira, aquela que paga as melhores escolas, e o seu correspondente no Chile, na Áustria, nos Estados Unidos, é maior em termos de conhecimento do que o da população em geral em relação à população dos mesmos países. O senhor acha que essa crise que estamos passando, ela está servindo para despertar o cidadão ou, na verdade, anestesiando? Não, há uma anomia política porque há uma desesperança. Então, de um lado, há uma sensação assim, de que adianta? Mas, de outro lado, eu acho que a gente tem que ser corajoso quando a gente diz as coisas com toda clareza. Você não está gostando do político que está fazendo isso? Nós votamos nele. Nós, a maioria votou nele e ele ganhou. Então, vamos não gostar dele e não gostar daquilo em nós que nos fez votar nele. Talvez a gente não tenha prestado atenção suficiente. Talvez a gente não tenha lido o suficiente os noticiários. Talvez a gente tenha formado opinião precipitadamente. Para melhorar a qualidade da democracia no Brasil, nós precisamos aprofundar o nosso pensamento sobre essas coisas. E aí é um papel de todos nós. Como o senhor acha que o populismo contribuiu para a proliferação das favelas e você acha que elas devem ser removidas? Não, bom, tudo isso são questões complicadas demais. Tá? Meu professor Pedro Malan disse que no Brasil, para todo problema muito complicado, tem sempre alguém com uma solução simples e errada. Então, você fez 2 perguntas. O populismo não é o responsável pelas favelas. O responsável pelas favelas é a inexistência de uma política habitacional, o Estado que abriu mão completamente de qualquer política habitacional. Num determinado momento, o populismo favoreceu o crescimento das favelas para ter votos. Então, ele é parcialmente responsável pelo momento em que as favelas mais cresceram, ali pela década de 80, 70. 80. A segunda questão era a remoção das a favelas. remoção das favelas. Não, a palavra remoção em si já é desagradável, né?
Quando você tem que desapropriar um clube de elite ou um prédio de elite, você não diz a remoção do clube. Você diz desapropriação. Não, 1.500.000 pessoas vivem só na cidade do Rio de Janeiro e é assim em todo lugar. O Rio parece diferente porque ele tem estatísticas melhores graças ao Instituto Pereira Passos, que dedica trabalho e conhecimento à realidade do Rio e à realidade das favelas. E junto com o IBGE produz um retrato das favelas muito melhor do que, muito melhor do que em qualquer outro município do Brasil. Mas, dito isso, no Rio nós temos 1.500.000 pessoas vivendo em favelas. Se elas tiverem insegurança de posse, ou seja, a ideia de que alguém, um governante, um político, uma força política qualquer, pode chegar e tirar a sua casa, porque você não tem uma escritura, nós temos um problema. Então, gerar insegurança de posse, dizendo vamos remover favelas, acabar, isso não faz nenhum sentido. O que faz sentido são programas de integração das cidades, das favelas, na cidade. Outra coisa é tabu. Tabu costuma ser uma coisa idiota. Nós não podemos ser desinteligentes o suficiente para ter que escolher entre o tudo ou nada. Tem que garantir segurança de posse. As pessoas são proprietárias. O IPP está engajado, a Prefeitura do Rio está engajada, por exemplo, em dar endereço a todo mundo. Nome de ruas, endereços reconhecidos, cartografia, alta tecnologia. No momento, projetos pilotos, daqui a pouco a Secretaria Municipal de Urbanismo. Tem que dar... Que influencia até a economia, não né? Não é a escritura, mas é um endereço reconhecido pela Prefeitura. Ela, de certo modo não, ela já reconhece, mas tem que formalizar isso. Milhões de outros trabalhos de integração. Então, nós não vamos acabar com as favelas, não. As favelas vão acabar virando bairros. Agora, o senhor que esteve à frente muitos anos do IBGE e agora aqui no Instituto Pereira Passos, como é que essas pesquisas contribuem para a construção de uma política pública efetiva? Eu acho, assim, a coisa tem a ver com aquela discussão do conhecimento que tínhamos há pouco. O uso de estatísticas, ele não decide quem está certo ou está errado. O uso de registros administrativos, de informação, ele não decide quem está certo ou quem está errado. Quem decide quem está certo ou errado é a vida. E as pessoas pensam cada uma de um jeito, mas ele aumenta demais a qualidade do debate. Porque as informações, elas estão aí. Elas têm que ser disseminadas de maneira amigável, tem que ficar fácil. Um garoto... O que é a coisa mais importante para o IPP fazer? A coisa mais importante para o IPP fazer é um garoto da Pavuna estar andando e quer saber como é que é a Pavuna. Quantos vivem, quantos têm que idade, quantas escolas tem, quantas pessoas, quanto tempo leva para chegar numa área verde e que, portanto, a conversa entre eles fica uma conversa enriquecida, com estatística, com informação. Também a política pública fica muito mais eficiente, é o único jeito, essa é uma característica desta administração, prefeito Eduardo Paes, ele leva ao pé da letra. A forma correta seria dizer ao pé do número. Mas ele leva ao pé da letra aquela frase de que eu só posso melhorar o que eu sei medir. Eu, por exemplo, não levo tão ao pé da letra assim, mas o prefeito leva. E tudo tem que ter, como eu disse, formas de medir. E aí as estatísticas, os registros, são coisas diferentes. Estatísticas, resultantes de pesquisas, e os registros administrativos, que são da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, etc. E um trabalho muito importante é aquele que falávamos antes de disseminar isso, de permitir que toda a população tenha acesso fácil a essas informações. Isso não vai fazer a opinião dela ficar certa ou errada, porque certo ou errado, repito, não existe isso. Senão eu vou dizer que certo é igual a mim. E certo é ser Flamengo, errado é não ser, ou coisa desse tipo. Mas isso aprofunda, isso eleva a qualidade do debate. Isso é que a gente precisa fazer. A gente vive na democracia, mas a democracia brasileira não é uma democracia de alta qualidade, é uma democracia de baixa qualidade.
O senhor milita há 30 anos na questão ambiental. Nesse período tivemos a Eco 92, a Rio+20. O que mudou nessa política ambiental e o senhor acha que essa questão já faz parte de uma agenda política concreta da cidade? Bom, são duas questões, uma global, brasileira, Rio de Janeiro, e a outra específica da cidade. O que mudou de mais importante e que agora vai mudar o mundo, não mudou o mundo ainda. O mundo continua igualzinho, esquentando o planeta, destruindo ali, não sei o quê. Mas uma coisa que mudou incrivelmente nesses últimos 20 anos foi a consciência. Aquela ideia, você fica preocupado com o meio ambiente, o mico-leão dourado, enquanto tem o crescimento econômico e crianças com fome, como é que você se preocupa com o mico-leão dourado? Esse raciocínio não faz nenhum sentido, ele é completamente absurdo. O que mais vai empobrecer as pessoas do planeta são as mudanças climáticas. Já a cidade do Rio de Janeiro, fazendo jus a duas coisas. Uma, o nosso ativo mais importante é essa combinação de construção com natureza. O mundo nos vê assim. E marca é o ativo mais importante que uma empresa ou uma cidade pode ter. Essa combinação de 3 florestas, 2 baías, um sistema de lagoas e um litoral oceânico impressionantemente lindo e famoso, Copacabana, Ipanema, com 6,5 milhões de pessoas na cidade, 12,5 milhões na região metropolitana, 6.300.000 na cidade, só existe num lugar do mundo. Você perguntar, existem florestas, baías, lagoas? Existem. No Havaí, no Oceano Índico. Existem cidades de 12 milhões? Existem. Existem as duas coisas juntas? Não, só existe num lugar do mundo, no Rio de Janeiro. Essa é a nossa maior riqueza. Não é só a questão de meio ambiente. Essa é a nossa maior riqueza, sob qualquer aspecto. É o que nós somos, os cariocas, é como o mundo nos vê. E agora deu uma sorte maior ainda, essa maior riqueza, que é a nossa marca, ela está colada com a agenda do planeta. A agenda do planeta é essa, sustentabilidade. Qual é a marca, qual é a cidade? Somos nós. Muito obrigada, Sérgio, pela sua entrevista. Foi um prazer aqui. Uma aula. Obrigado.